Olá, boa noite para você de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre uma fase marcante na nossa vida, a adolescência, que representa a transição entre a infância e a idade adulta. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela começa aos 12 anos de idade e vai até os 18. Um período de transição e de descobertas. Quem não ouviu falar da aborrecência? Não são mais crianças, não são mais adultos, mas são cobrados a fazer escolhas e se responsabilizarem por elas. Processo que costuma ser desafiador tanto para os adolescentes como para os pais. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Hugo Monteiro Ferreira, professor e pesquisador na área de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e jovens. Tem doutorado em educação e mestrado em letras. É terapeuta de crianças, adolescentes e jovens, escritor e autor da pesquisa Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Em 2014 foi finalista do Prêmio Jabuti. A quem eu cumprimento agora e agradeço pela presença aqui no Aparecida Debate. Uma boa noite para você. Tudo bem, Hugo? Boa noite a todos e a todas que me escutam, me veem. Boa noite a você. É uma possibilidade muito importante discutir essa temática aqui no Aparecida Debate, então eu agradeço muito o convite que me foi feito. Nesse momento eu falo de Portugal, porque eu estou fazendo pós-doutoramento em estudos da criança e no meu pós-doutoramento eu também investigo a saúde socioemocional de crianças e adolescentes. Então é um prazer e espero que essa noite seja uma noite agradável para todos e todas. E será. Também conosco nessa noite a Maria Emília Souza Almeida, professora do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté, interior paulista, com mestrado em Psicologia Clínica pela USP, doutorado na mesma área pela PUC e especialização em Psicanálise pelo Centro de Estudos de Psicanálise. Também cumprimento, dando uma boa noite para você. Seja bem-vinda aqui à TV Aparecida. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. É bom também estar conhecendo o professor Hugo e a gente vai poder debater aqui a respeito de um tema tão palpitante. Obrigada pelo convite. A gente que agradece já, os dois são muito bem-vindos, principalmente porque a gente vai falar para adolescentes, mas também especialmente para os pais desses jovens. Agora uma pergunta para você. Será que o adolescente de hoje é o mesmo de ontem? O que mudou com a chegada da internet, principalmente a influência das redes sociais? O repórter Eduardo Góes foi conhecer uma influencer digital que acaba de entrar agora nessa fase da adolescência. Conheça a Ana Beatriz e a sua relação com o mundo digital. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? A Ana Beatriz tem 12 anos e adora compartilhar a rotina com os seus seguidores. A minha rotina em casa, eu também mostro minha rotina de estudos, porque tem um dia que eu tenho prova, aí minha mãe entra no quarto, faz bumerangue, faz vídeos, então é super de boa. Para que nada saia errado, a mãe é quem ajuda nas tarefas de estudante e blogueira. Nós começamos o dia às 5 horas da manhã. A hora que o despertador toca, e daí começa a nossa, assim, vamos dizer, entre aspas, a loucura do dia, né? Vamos, nos arrumamos, vamos para a escola, 7h15 a gente tem que estar na escola, e quando a gente está indo para a escola, porque eu trabalho em Lorena, ela estuda na mesma escola, a gente já grava o bom dia dela, sempre com alguma coisa positiva. Nesse período que a gente está na escola, a gente respeita esse período dela. Cada dia a gente está num lugar, fazendo a divulgação para alguma pessoa. A gente trabalha muito por permuta ainda, mas eu tenho bastante cuidado. Hoje não tem como você falar se... a tecnologia, né? A internet, com a questão da pandemia, nossa, a gente trabalhou muito na pandemia, tá? Ajudando mesmo as pessoas. A Ana B, como é mais conhecida, tem mais de 36 mil seguidores e dá dicas de moda
beleza e maquiagem, além de arriscar algumas coreografias. De vez em quando, até já pensa no futuro. Eu sempre fico na dúvida. Ai, mas eu quero ser influencer e fazer um exemplo, quero ser repórter. Aí tem dia que eu penso assim, mas e se não der certo para influencer? Aí eu fico na dúvida, mas hoje em dia eu sei que eu vou continuar com isso, porque sempre foi a minha paixão e tenho certeza que não vou querer largar. O entretenimento nas redes é hoje uma indústria. Talentos precoces mergulhando fundo, mas é preciso ir com calma. Nesse mundo tão conturbado da internet e principalmente das redes sociais, o papel dos pais é muito importante na orientação e no cuidado com os filhos. Eu acho que você não tem nem só que orientar, como você tem que de vez em quando dar uma olhadinha no que o seu filho está assistindo. Por até uma questão de orientação. Né? Olha, isso aqui não é legal porque não é para sua idade, espera mais um pouquinho, vai chegar a hora de você assistir. Aqui em casa a gente sempre assim, ela tá no quarto e ela tá lá com um som um pouquinho mais alto, a gente tá sabendo o que ela tá assistindo, o que ela tá vendo. Isso aí é primordial. A minha mãe fala, em qualquer profissão que você fizer, você sempre pode continuar sendo blogueira. Se você for médica, você pode dar algumas dicas. Se você for psicóloga, então sempre foi assim. Tem uma cobrança que a minha mãe que mexe no Instagram vi também. Só que eu tento contornar, porque é uma diversão para mim o Instagram. Fazer vídeos, então eu tento não ver muito como negativo. A lei brasileira determina que filhos não podem se tornar responsáveis pelos rendimentos da família, o que é frequente no universo dos influencers mirins. Cabe aos pais avaliar limites e direitos de toda criança e adolescente. Eu falo para os meus alunos e falo para minha filha, a gente tem que saber usar a internet, tá? Exemplo. Nós mexemos muito em redes sociais. Eu sou uma pessoa que sou assim, viciada nas redes sociais. Eu gosto muito, tá? Mas também eu vejo assim que tem o momento de eu parar e falar assim, não, agora eu vou usar, vamos supor, para um estudo. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa maturidade. Assim você conheceu a Ana Beatriz, adolescente, 12 anos, Hugo, no ano de 2022. Eu já fui adolescente, olha, faz muito tempo. Lá na década de 1980. Mudou muita coisa na adolescência, Hugo? A adolescência é uma fase da vida, não é, que tem sempre características muito parecidas, ou seja, é o período em que você entra na puberdade, é o período em que você deixa a infância, é o período em que muda questões corporais, é o período em que você entra num desafio maior na escola, é um período em que você começa a ter certas dificuldades de comunicação com os pais, com as mães, com os adultos de modo geral, um período muito desafiador. Eu acho que o que de fato a gente pode entender que mudou na adolescência contemporânea, digamos assim, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a adolescência de 60, 70, 80, eu acho que o advento da internet é um elemento que precisa ser considerado, né? Você veja que na reportagem a internet é um grande divisor de águas, digamos assim, quer dizer, mudou o comportamento. Então, eu acho que a internet fez uma mudança, porque diminuiu distâncias de comunicação, possibilitou pessoas mais introvertidas terem expressões mais extrovertidas por meio das redes sociais digitais, possibilitou transnacionalidade, possibilitou comunicação de forma muito mais intensa e muito mais densa. Então, eu acho que essa adolescência contemporânea, ela é uma adolescência que a gente pode chamar de adolecrã, digamos assim, ou seja, o adolescente que vive com muita tela do celular, tela do computador. Mas, ao mesmo tempo, as grandes questões da adolescência se mantiveram. As grandes questões se mantiveram, os desafios da mudança corporal, a entrada em novos desafios de escola, as primeiras experiências com as questões ligadas
aos namoros, as experiências dos afetos, né, são muito comuns, e os desafios de relacionamento com os adultos, né? Então, acho que essa é uma grande temática. Mas, ao mesmo tempo, também, não é, eu fiz uma pesquisa, a geração do quarto, e na geração do quarto eu identifiquei que há uma adolescência doente, uma adolescência com problemas de saúde mental, uma adolescência que tem muita dificuldade de se comunicar. Então, eu acho que um outro elemento também que vem a reboque agora na contemporaneidade é uma adolescência que apresenta e demonstra problemas de saúde mental. Então, a gente tem aí uma adolescência muito ligada à internet e uma adolescência que apresenta problemas de saúde mental e que necessariamente isso não acontecia, por exemplo, ali por volta de 1960, 70. Então, eu acho que o final do século XX, o início do século XXI, nos trazem desafios no campo da adolescência. Grandes desafios, esse é um assunto muito sério, por isso que a gente traz aqui também para o Aparecida Debate. A gente vai fazer uma pausa pequena, Maria Emília, mas em seguida eu vou ouvi-la também para saber a sua opinião sobre essas mudanças nessa fase da adolescência, e principalmente a influência, né, que a tecnologia está exercendo sobre esses jovens. Mas daqui a pouquinho, vou pedir para você aguentar um pouquinho aí, porque agora o Aparecida Debate faz uma pausa e volta daqui a pouco para falar sobre a adolescência. Voltamos já. Participam do programa com a gente o Hugo Monteiro Ferreira, professor e pesquisador na área de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e jovens. E também a Maria Emília Souza Almeida, professora do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté, interior paulista. E agora com você, Maria Emília, a gente ouviu agora há pouco o Hugo e de fato a gente tem observado muito isso, né? Essa mudança desse adolescente contemporâneo, digamos assim, da era da tecnologia. Eu lembrava que eu já fui um adolescente muito diferente do que é hoje. Eu fui lá na década de 1980. De fato, você também percebe essa mudança e existe aí uma influência grande no comportamento dos adolescentes por parte das redes sociais, da tecnologia como um todo? Olha, como o próprio professor Hugo considerou, com certeza, é um divisor de águas essa questão da internet, da tecnologia nas nossas vidas. Então, e as redes sociais, por exemplo, em se pensando o Instagram, as pesquisas mostram que o Instagram é uma rede social que produz muito sofrimento psíquico, por exemplo, nas meninas, à medida que se estabelece padrões de beleza, padrões estéticos a serem cumpridos. Por outro lado, eu não me acompanho muito, eu leio mais sobre o Instagram do que exatamente acompanho, mas existem contraforças, então pessoas no Instagram propondo outros modelos de relação com o corpo, mas ainda a questão da pressão estética, dos corpos bonitos, atingindo a autoestima de homens e mulheres, mas parece que mais gravemente no caso das mulheres. Agora, tem, óbvio, aspectos positivos das redes sociais, a possibilidade de lidar com o diferente, de abrir o horizonte de conhecimento do mundo, de compartilhar conhecimento. Por outro lado, a gente sabe que nas redes sociais tem grupos de adolescentes ou de jovens, como os incels, grupos de homens que abominam a relação com as mulheres. Então, é uma diversidade de questões envolvendo as redes sociais. E, voltando ao que disse o professor Hugo, a gente também ouve muitas pesquisas falando de aumento de transtornos mentais, inclusive na adolescência, envolvendo ansiedade, depressão e outros transtornos. A gente nota, né, Hugo, que existe uma exposição hoje muito grande desses adolescentes nas redes sociais, como a Maria Emília estava falando, né? Qualquer coisa já posta lá
na internet, seja no Facebook, seja no Instagram ou em outra rede social. Isso acaba colocando em evidência muito essa necessidade de acompanhar a moda, né? Digamos assim. Como os pais devem lidar com os adolescentes, eles que estão muito conectados nas redes sociais? Eu acho que, fundamentalmente, os pais devem acolher as adolescentes e os adolescentes, né? Fazendo essa divisão de meninas e meninos, né? Há diferenças no modo de tratar. Então, acho que os pais precisam acolher. Acolher pode ser traduzido por ouvir, né? Ouvir sem julgamento, ouvir sem condenação, ouvir sem comparação, não comparar um filho com o outro, não comparar um adolescente com o outro, tentar acolher a pessoa do modo como ela consegue ser, do modo como ela se expressa, do modo como ela se apresenta. Eu acho que isso é fundamental, porque a internet, ela também não pode ser demonizada, no meu modo de entender. Ela é muito importante nos processos de comunicação na contemporaneidade. Ela é tão importante que sem ela nós não conseguiríamos realizar esse programa na noite de hoje. Então ela é fundamental. O que nós precisamos é associar a internet, associar o adolescente e a adolescente a processos de educação das emoções, no meu modo de entender. Nós precisamos tratar sobre as emoções, nós precisamos tratar sobre as subjetividades, nós precisamos tratar sobre os temas que de fato interessam às adolescências. E quais são esses temas? Eles estão presentes na própria fala dos adolescentes e das adolescentes. Muitas vezes os pais não ouvem, muitas vezes as mães não ouvem. Então, eu acho que, fundamentalmente, é a escuta traduzida em acolhimento e em diálogo. Acolhimento e diálogo são traduções da escuta, e, ao mesmo tempo, a escuta e o diálogo são traduções do acolhimento. Então, são 3 palavras que me parecem que são fundamentais: acolhimento, escuta e diálogo, para que eu possa lidar com as características, né, as subjetividades, as identidades do meu filho, da minha filha, que estão vivendo o momento da adolescência. Maria Emília, agora eu vou fazer uma pergunta bastante delicada para você, e depois, se o Hugo quiser comentar também, fique à vontade. É certo os pais vigiarem os filhos, o que eles estão fazendo nas redes sociais? Olha, eu faço minhas as palavras aí do professor Hugo, e eu penso que vigiar rompe confiança entre pais e filhos. Eu acredito mais nisso que o professor disse: acolhida, escuta, diálogo, respeito à diferença entre as gerações e empoderar o adolescente para ele poder refletir sobre o que está ocorrendo no mundo. E vigiar, eu acho que é uma coisa bem típica das gerações anteriores, quando o mundo era mais autoritário. Mas sempre que você vigia, você fragiliza a confiança. Então, eu entendo que pais devem ouvir muito os filhos, e eu entendo que quando você cultiva confiança, você também dá um espaço de privacidade para o seu filho. Nem tudo ele vai contar para você. Em compensação, você também está acompanhando o que ele gosta, o que ele vê e ouve nas redes sociais, trazer os amigos desse adolescente para dentro de casa. Eu considero muito importante. Hugo, gostaria de acrescentar algo e até dizer o seguinte, só uma observação para você, né? Eu já fui adolescente e já convivi com 13 dentro de casa, 3 filhos, né? Atualmente tem um lá de 12 anos e eles costumam se fechar muito nesse tempo, né, de adolescência, né? Parece que eles vivem num mundo próprio. Como é que a gente pode chegar até esse mundo, se conectar com eles nessa era da tecnologia também? Só emendando aí para você poder responder para a gente. Pronto. Primeiro, eu acho que a palavra vigiar, ela não contribui.
Não contribui, porque a ideia de vigiar é uma ideia de desconfiança, não é? Eu acho que uma palavra boa para os pais, para as mães, para quem cuida de adolescente, para quem convive com adolescente, é acompanhar. Não é? Na medida em que eu acompanho, eu posso ouvir de você, eu posso te orientar. É muito importante. O adolescente, ele quer orientação, ele não quer viver solto, longe, não. Ele quer que alguém o oriente, o ajude. Então, acompanhar. E eu acho que uma maneira da gente conseguir se aproximar do nosso filho, da nossa filha, nesses momentos tão desafiadores, que são os momentos em que nós convivemos com a adolescência, é quando a gente tem um diálogo sincero, um diálogo genuíno. É quando ele percebe e ela percebe que eu sou genuíno, sou sincero, sou verdadeiro. Eu não crio estratégias de mentiras para poder conseguir chegar perto. Então, eu acho que é jogar aberto, é colocar as cartas sobre a mesa e dizer, olha, o mundo tem vários desafios, eu quero te ajudar e eu quero que você me ajude a te ajudar. E eu quero que você me diga como fazer isso, de que modo eu posso chegar perto de você. Então, abrir o jogo, jogar sincero, porque eu sei que é difícil para os pais, eu sei que é difícil para as mães, eu sei que é difícil para quem convive e tem esses desafios em casa, mas eu também sei que é possível. Então, abra o jogo, joga sincero, seja genuíno, pegue na mão do seu filho, não na mão para segurar no sentido de grilhões, mas na mão para acompanhar, para poder dizer assim, olha, eu estou contigo aqui, pega na mão da tua filha, eu estou contigo, a gente vai atravessar esses desafios e você vai poder contar comigo. Eu acho que os adolescentes querem muito contar com os pais, e às vezes os pais, somem. Verdade, concordo inteiramente com você e desistem logo na primeira tentativa. E para você, Maria Emília, como conectar com os filhos nessa época de tecnologia? Olha, como diz o professor Hugo, acompanhando, estando presente, lembrando também das próprias inquietações da nossa adolescência, que inclusive inclui, óbvio, questões de sexualidade, questões de desafio profissional. A gente espera que com 18 anos o adolescente já escolha o que ele vai fazer ao longo da vida. Então, é acompanhar, é estar presente, como diz o professor Hugo, orientar, mas também ter essa abertura para ouvir o que eles precisam de nós. Por exemplo, essa questão das drogas, que eu entendo que nesse momento cultural produzem entre uma certa atração, medo, recriminação. Então, conversar com esse adolescente, como é que chega essas informações, como é que chegam as informações sobre drogas até ele, quais são as curiosidades, ajudar o adolescente a perceber, por exemplo, o que as drogas produzem no cérebro humano, que eu considero maravilhoso. E eu acho que falando desse diálogo genuíno que o professor falou, por exemplo, poder dizer, olha, as drogas produzem, a princípio, muito prazer, mas a desorganização, a desestruturação que elas produzem no cérebro é imensa. Vamos ver vídeos que mostrem, ao longo de meses, o que a cocaína, a maconha e as outras produzem no cérebro humano e que o rosto, inclusive, denuncia. De fato, né? O pai precisa ser muito amigo do filho, né? O filho não encontrar na rua o que ele tem dentro de casa. Eu acho que é a chave do segredo, né? O Aparecida Debate faz mais uma pausa e volta daqui a pouco para falar sobre a adolescência. Até já! Estamos de volta com a Aparecida Debate. O tema de hoje é adolescência. Participam do programa aqui com a gente o Hugo Monteiro Ferreira, professor e pesquisador na área de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e jovens. E também a Maria Emília Souza Almeida, professora do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté, no interior paulista. Hugo, a gente viu lá no começo, na abertura do Aparecida Debate, isso é uma convenção,
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil, a adolescência começa aos 12 anos de idade e vai até os 18. Isso é apenas uma convenção, não está começando antes, não? Não, na verdade, assim, nós temos alguns parâmetros, né? Temos o parâmetro da Organização Mundial de Saúde, nós temos o parâmetro do Ministério da Saúde no Brasil, e no Brasil também nós temos o parâmetro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são parâmetros, mas esses parâmetros estão baseados em, digamos assim, referências biológicas, né? De modo geral, a gente fez uma divisão biológica. Então, finalzinho da infância, início da puberdade, o início da adolescência e o término da adolescência aos 18 anos. As pesquisas atualmente apontam que o problema não é com o início, o problema é com o término. Quer dizer, a gente tem uma adolescência que se prolonga hoje em muitos casos. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente quando se encerra a adolescência. Culturalmente, nós achamos que a adolescência se encerra quando o adolescente entra para a universidade, quando o adolescente começa a ter o primeiro emprego, quando o adolescente começa a projetar a vida social, quer dizer, então esses seriam alguns parâmetros sociais que encerrariam a adolescência. Hoje também tem pesquisas no campo da área da neurociência que mostram que o cérebro humano ele muda em determinadas épocas etárias e teria também uma relação, portanto, com a mudança neurológica, com a mudança neuroquímica, com a mudança neuronal, quer dizer, o próprio sistema biológico ou os sistemas biológicos humanos mudam com questões na medida em que avança. Então, nós temos alguns parâmetros, mas de um ponto de vista social, o que é que nós estamos observando? Que a adolescência, muitas vezes, ela tem continuado, porque os filhos demoram mais para saírem de casa, demoram mais para terem esse primeiro emprego, demoram mais para ter as suas primeiras relações efetivamente voltadas ao casamento. Então, a gente tem aí uma dificuldade muito grande de dizer hoje quando a adolescência termina. Mas a gente tem uma possibilidade, do ponto de vista legal, de encerrar com ela aos 18 anos no Brasil, e a partir dos 19 anos você começar a entrar na juventude e até os 29, segundo o Estatuto da Juventude. Então, assim, é difícil dizer se ela começa muito cedo. Ela me parece que começa ali mesmo quando a gente tem os primeiros sinais da puberdade. E ela tem dificuldade para se encerrar. Por outro lado, não é? Nós temos uma infância adultizada, que aí é uma outra temática que nós não vamos aprofundar aqui no programa, ou seja, crianças que têm comportamentos que poderiam ser evitados, crianças que têm comportamentos que se parecem muito com comportamentos adolescênticos. Então, essa é uma outra questão que a gente pode discutir, mas eu acho que o foco não é bem quando inicia, mas quando não termina, quer dizer, ela se prolonga demais nos dias contemporâneos. Então tem muita gente grande que ainda é adolescente, né? Mas, Maria Emília, agora eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente ouve falar muito, né? Da rebeldia. Ela é típica da adolescência? Sabe que eu entendo que na rebeldia tem um aspecto importante e a ser respeitado, que é a busca da própria identidade, tendo opiniões próprias. E a outra faceta da rebeldia significa confrontar as autoridades, a começar pelos pais, professores e outros. Então, se numa família, numa escola, você dá espaço para a criança também ter uma identidade, para a criança e para o futuro adolescente, ter um eu próprio, com algumas ideias, formas de ser, que vão se diferenciando dos pais e dos professores, a rebeldia tende a diminuir. Claro que existe também questões aí de temperamento. Alguns de nós tendem a ser mais agressivos e mais confrontadores, mas eu também entendo que uma boa parte da rebeldia é em confronto com figuras de autoridade, mais do que autoridades autoritárias, que não consideram a criança e o adolescente como alguém que tem um eu próprio.
e que quer ser ouvido, que quer ser respeitado, tal como eu também o quis quando eu, agora autoritário, mas quando eu fui criança e adolescente, eu também quis ser ouvido. É isso que existe por detrás do adolescente rebelde. O problema é quando ele também vai para confrontos em que ele faz o oposto da autoridade, do que os pais ou outras autoridades, vamos chamar de autoritárias, dizem, e ao ir para o oposto, ele se machuca muito. Maria Emília, aí existe uma diferença, né? Só para acrescentar com você. Aquele que responde, muitos pais falam, ele está retrucando, aprendeu a responder, virou respondão, e aquele que quer colocar a sua opinião, porque se acha no direito disso, né, Maria Emília? Mas não há quem não tenha desejo de explicitar a própria opinião. Se a gente parar para ver, mesmo a criança de 1 ano, ela já quer fazer algumas coisas do jeito dela. Claro que a gente tem que orientar, estabelecer alguns limites, porque ela não tem noções disso, mas faz parte do humano uma busca de ter um eu próprio, de ter um espaço para ser ele. Será que eu respondi a tua pergunta, Eduardo? Respondeu sim, eu até passo para o Hugo também poder comentar, porque a gente ouve falar nessa época também, né, Hugo, da aborrecência. Como é que os pais fazem para lidar com essa situação sem se distanciarem do filho? Ô Eduardo, eu acho essa expressão uma injustiça com os adolescentes. Eu acho que a ideia de aborrecência é uma palavra que é injusta. Por quê? Porque é uma palavra que nega a situação natural que é a vida da pessoa que busca, que questiona, que se chateia, que não quer muito diálogo, que quer se isolar mais um pouco, que tem dúvidas, inseguranças, mudanças no seu comportamento, mudança no seu corpo, que não é mais criança, não é? Vive assim uma espécie de luto da infância, que também não é adulto, vive ali uma transição. Então eu acho que a palavra aborrecência ela é injusta, ela não dá conta de uma experiência de vida tão magnífica que é a adolescência. Quando eu pesquisei no meu livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, foi publicado agora há pouco, foi publicado no dia 7 de abril, ele foi escrito a partir de uma pesquisa que eu fiz com 3.115 adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, né? Eu quis saber por que eles ficavam tanto dentro do quarto. Eu descobri nessa minha pesquisa que uma das questões mais assim desagradáveis para os adolescentes, para as adolescentes, era exatamente a rejeição. Ou seja, quando eu chamo de aborrecente, eu rejeito. Eu quero que ele fique longe, eu o enquadro como chato, como chata, né? Que eu a enquadro como chata. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de aborrecência e trazer para perto da gente uma pessoa que quer falar. Se você abrir espaço aqui no programa para uma adolescente, um adolescente falarem, eles e elas vão falar muito aqui, basta dar espaço. É que a gente se habituou a não dar espaço, se habituou a fechar, a estabelecer regras, a tentar colocar condutas, como disse a professora, muitas vezes confundindo autoridade com autoritarismo, né? E eu acho que essa é então uma injustiça com a adolescência. Eu diria mais que a adolescência é uma época de muita potência, como eu digo no livro A Geração do Quarto. Eu digo, os adolescentes são potentes, eles têm muita potência, portanto, eles têm muitas coisas para nos ensinar, é que a gente precisa também querer aprender. Hugo, muito obrigado aí por enquanto, né? A gente está aprendendo bastante, principalmente os pais, né? Estão tendo uma aula aí de como lidar com os filhos adolescentes em casa, aqueles que ainda estão distantes. Olha, tem que aprender a ouvir mais o filho, dar abertura, porque eles gostam, eles querem se expressar, eles precisam falar e marcar posição também nessa transição que estão tendo da infância para a fase adulta. O Aparecido Debate faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco para falar sobre adolescência. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate. O tema de hoje é adolescência. Participam do programa com a gente o Hugo Monteiro Ferreira, professor,
e pesquisador na área de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e jovens. E também a Maria Emília Souza Almeida, professora do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté, interior paulista. Então vou perguntar para você, Maria Emília, como são os relacionamentos na adolescência? Olha, a gente não pode generalizar, mas, diferentemente de gerações de 40 ou 50 anos atrás, hoje, pelo menos antes da pandemia, né, existia a experiência do ficar, e eu, pelo que andei lendo, essa busca de ter relações mais livres, não regidas por regras rígidas, faz parte desse universo adolescente, sem contar o fato de que hoje em dia tem espaço para as pessoas discutirem, por exemplo, poliamor, muitas possibilidades de se estar a dois ou em mais pessoas. Os adolescentes estão tendo que se haver com essas mudanças que estão mais evidentes de 10, 20 anos para cá. Hugo, e os namoros, hein? Os pais devem acompanhar de perto também com quem que o filho está se relacionando. Como é que deve ser isso? Eu acho que os pais devem acompanhar de perto sempre. Todas as questões que envolvem os filhos e as filhas, os pais devem acompanhar de perto, o que, como nós já dissemos aqui, não significa vigiar. Eu acho que os adolescentes, atualmente, eles se relacionam em dois polos, digamos assim. Um polo do afeto e um polo da experiência afetiva mais beija-flor, como eu gosto de dizer. Quer dizer, há uma tendência maior de beijar uma flor aqui, beijar uma flor acolá, beijar uma flor alhures, não verticalizar, não aprofundar os relacionamentos. São relações mais superficiais, os vínculos são menos, digamos assim, menos fortes, entende? A gente percebe que os adolescentes, eles têm muito medo de frustração na contemporaneidade, e esse medo de frustração evita muitas vezes de aprofundar os relacionamentos. Então, os relacionamentos me parecem que são relacionamentos mais de beija-flor, relacionamentos mais, digamos assim, mais do ficar mesmo, né? Eu fico, eu experimento, eu vejo se vai dar certo, eu namoro, mas o namoro pode ser rápido. O namoro, necessariamente, ele tem uma pluralidade na orientação sexual, ele tem uma pluralidade no gênero. É isso que a adolescência está nos mostrando. Uma outra questão: há uma pandemia de AIDS na adolescência no mundo. Isso também é um outro ponto. E, sobretudo, eu digo no mundo, mas assim, é força de fala, né? Porque é uma preocupação da Organização Mundial com a AIDS na adolescência, mas no Brasil é uma grande questão. Então, assim, a gente precisa pensar que essa experiência da sexualidade, as experiências sexuais dos adolescentes precisam ser discutidas, precisam ser acompanhadas, precisam ser orientadas, porque os adolescentes estão transando sem preservativo. E isso tem sido um grande problema. Então, a gente precisa ponderar essa questão, que, no meu ver, não tem nada a ver com moralismos, com regrismos, com norminhas que vão impedir a dinâmica da vida humana, mas tem a ver com a possibilidade da gente discutir questões. Então, eu acho que a gente precisa discutir essas questões no campo da educação sexual, não é? O que é que significa transar sem camisinha quando a gente tem questões ligadas à AIDS, questões ligadas à gravidez na adolescência, além de tantas e outras doenças infecto-contagiosas por meio do sexo. Então, acho que a experiência dos relacionamentos na adolescência tem passado um pouco por isso e também passa um pouco pela violência, a violência física. Aqui em Portugal, por exemplo, onde eu estou no momento, há uma grande problemática com a violência nos namoros. E no Brasil também não é muito diferente, então a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar como é que se dá isso, os relacionamentos também abusivos, e pensar essas questões todas estão presentes nos relacionamentos
dos adolescentes, mas não foram construídas pelos adolescentes, elas são socializadas pelos adolescentes, mas elas não foram construídas, inventadas por eles. Então, os adultos precisam estar atentos e precisam ter muito cuidado, porque senão pode haver uma série de problemas a partir de relacionamentos que não são saudáveis. Essa é a minha compreensão a partir das minhas pesquisas. Ótimo. A gente falou, Maria Emília, até agora muito dentro de casa, como é que os pais devem lidar, acompanhar esse crescimento dos filhos durante a adolescência. Vamos colocar um pouquinho para fora de casa. E as amizades? Qual o papel delas, dos grupos que se formam nessa fase da vida da adolescência? Então, ainda que os adolescentes queiram e precisem dessa orientação dos pais, mas na adolescência o grupo de amigos tende a ser muito importante para os adolescentes. Depois a gente percebe que lá pelos 25 e em diante, a necessidade de fazer parte de grupos de adolescentes vai diminuindo. Então, dada essa grande importância dos amigos durante a adolescência e no início aí da juventude, obviamente, os pais têm que estar atentos a esses amigos, e eu acho que uma boa maneira de lidar com isso é trazê-los para dentro de casa, se aproximar deles, ouvir as várias questões que ele tem. Aí, o vínculo com o seu filho fica mais forte, mais saudável, e com os amigos dele também. Agora eu vou puxar um pouquinho de volta lá, quando a gente estava falando dessa influência da internet, Maria Emília, pelo seguinte: apesar dessas possibilidades de amizades, da abertura para um mundo diferente lá fora, esses grupos que se formam e até a convivência com os pais, essa aproximação que o Hugo estava falando tão bem agora há pouco, apesar de tudo isso, o adolescente viver ali enclausurado, dentro do quartinho dele, com a tecnologia, com redes sociais, com videogame. É bom ficar alerta quanto a isso. De repente o filho não está precisando de ajuda. Como e quando a gente saber, aí eu me coloco no papel de pai, que o filho está precisando de ajuda de um profissional? Então, nenhuma dessas redes sociais substitui o vínculo próximo, genuíno, do filho com os pais, com os amigos ali do cotidiano. Nessa medida, um adolescente que fica muito tempo no quarto tem mesmo que despertar a atenção dos pais no sentido de uma maior aproximação entre eles, ouvir as questões que estão se passando na mente desse filho. Isso é sempre fundamental. De novo, o número, além das ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, também a questão dos diferentes transtornos mentais na adolescência requerem muito cuidado, muito amor, cuidado e atenção por parte dos pais. Hugo, eu ainda tenho um tempinho antes da gente encerrar o Aparecida Debate, mas antes disso eu não queria deixar de ouvir você, né? Principalmente por esse alerta para os pais, quando que eles podem saber, identificar que o filho está ali. Ele está sozinho, mas está precisando de ajuda. Eu fiz o livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Entrevistei 3.115 crianças e adolescentes e eu vi que os adolescentes estavam sofrendo muito, sofrendo com questões de comportamento autodestrutivo, como autolesão, ideação suicida, tentativa de suicídio, sintomas de psicopatologias como transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos alimentares, sintomas depressivos. E eu acho que quando os pais percebem que os filhos estão passando mais de 6 horas do dia dentro dos seus quartos, sem comunicação, sem diálogo, quando os pais percebem que os filhos não expressam seus sentimentos, quando os pais percebem que seus filhos não expressam as emoções, quando os pais percebem que seus filhos dizem as coisas, mas não dizem com as palavras, dizem com o corpo, cortando o corpo, marcando o corpo,
é quando o filho está dizendo em silêncio que pede socorro. Então, eu queria, aqui na TV Aparecida, nesse programa Aparecida Debates, aqui em conjunto com vocês, clamar aos pais, às mães, clamar às escolas, que olhem mesmo para as crianças e para os adolescentes, no nosso caso aqui, né, na temática da adolescência, olhem porque há um sofrimento e um sofrimento em silêncio, e esse sofrimento tem sido materializado através dessa metáfora do quarto, né? Então, o quarto tem sido uma metáfora de como é que a gente não consegue hoje se comunicar com o mundo e pede ajuda. Então, os pais precisam ficar muito atentos e atentas, porque as nossas adolescências estão pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda, querendo ajuda. Então, vamos ajudar. E amar é cuidar, né? Acima de tudo. Amar é cuidar. Assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre uma fase marcante na nossa vida, a adolescência, que representa a transição entre a infância e a idade adulta. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela começa aos 12 anos de idade e vai até os 18. Pode ir um pouquinho além, né? Um período de transição e de descobertas. Quem não ouviu falar da aborrecência? Não são mais crianças, não são adultos, mas são cobrados a fazerem escolhas e se responsabilizarem por elas. Processo que costuma ser desafiador tanto para os adolescentes como para os pais. Contamos com a participação via internet do Hugo Monteiro Ferreira, professor e pesquisador na área de saúde emocional e mental de crianças, adolescentes e jovens. Tem doutorado em educação e mestrado em letras. É terapeuta de crianças, adolescentes e jovens, escritor e autor da pesquisa Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Em 2014 foi finalista do Prêmio Jabuti. Agradeço muito a sua participação, Hugo, que você contribuiu demais para o Aparecida Debate desta noite. Uma ótima noite para você, um bom descanso, viu? E também a participação da Maria Emília Souza Almeida, professora do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté, interior paulista, com mestrado em Psicologia Clínica pela USP, doutorado na mesma área pela PUC e especialização em Psicanálise pelo Centro de Estudos de Psicanálise. Uma ótima noite para você também. Muito obrigado pela sua participação, Maria Emília. E se você quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube. Quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira. Eu desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso. Até lá!